Seguindo aqui, então, vamos lá. Banco de dados criado, obviamente daqui a pouco nós vamos ter que fazer, vamos fazer de uma vez as tabelas de e-mails. Então coloca aqui, ó, e-mails, né, como nome da tabela, e vamos colocar aqui o seguinte, eu preciso de ter um ID para todas as tabelas do banco de dados, todas, eu vou ter o primeiro campo, que é um campo do código do registro, tá? Que eu vou chamar de ID, e esse campo vai ser autoincremento. Então, da mesma forma que eu configurar ele aqui, para todas as outras tabelas, eu não acredito que nesse projeto nós tenhamos menos de umas 20, 25 tabelas, eles vão ter esse campo, então já fiquem cientes quanto a isso. No campo 2 vai ser o nome da pessoa, no campo 3 o principal, que é o que eu preciso, que é o e-mail. No campo 4 nós teremos uma verificação, basicamente, né, que vai ser se esse e-mail está ativo ou inativo, ok? Vamos então pedir para executar e vamos lá. Esse campo de ativo em que eu falei é o seguinte, você precisa dar uma opção, tá, para os seus clientes de receber ou não esses e-mails. Então, quando você executa um e-mail em massa aí, né, envia para vários clientes, ou faz um marketing qualquer, ele tem a opção de receber ou não aquilo, de querer continuar recebendo ou não. Então é justamente o que esse campo ativo vai fazer. Aqui eu vou colocar ele como varchar, tá? Que é uma estrutura, uma tipagem, né? Vamos começar aqui de cima. Aqui o nome das colunas, para quem é iniciante aí em banco de dados. Eu sei que para quem já trabalha já com banco de dados, já entende, pode ser um pouco chato. Tá? Então pode dar uma acelerada aí nessas primeiras aulas onde eu vou dar essa introdução. Aqui nós temos o tipo de dados que vai ser inserido em cada um daqueles campos. Como esse primeiro é o índice de cada um dos registros, né, eu vou deixar ele inteiro para que ele vá numerando 1, 2, 3 e assim na sequência. Quando ele é inteiro eu não preciso definir valores, tá, de tamanhos. Eu não quero que ele tenha pré-definição, que é já receber um valor por padrão, e aqui não quero que ele tenha a possibilidade de ser nulo, nada disso. O que eu quero e vou querer para todos os campos IDs é que eles sejam autoincremente, ou seja, eles incrementem de forma automatizada. Assim que eu inserir um primeiro registro nessa tabela, recebe 1, o segundo 2 e assim por diante. O campo nome, ele já é um campo que vai receber texto, então eu costumo trabalhar com varchar, tá? Isso para texto pequeno e médio. Depois nós temos alguns parâmetros aqui também para poder utilizar quando o texto for um texto maior, por exemplo, um campo de comentário, né? Uma mensagem que vai ter vários, vamos dizer, caracteres de texto, uma postagem do blog, algo do tipo. Então vai ter outras tipagens aqui diferentes. Aí aqui eu defino o tamanho. Por exemplo, um nome ele não tem a necessidade de passar de 50 caracteres. Então eu vou deixar com 50 caracteres para não ficar reservando uma memória, né, que não seja utilizada aqui no caso. Então até 50 caracteres ele reserva aqui para mim, para esse campo. E-mail nós vamos trabalhar aqui também com essa quantidade. Parece muito, tá? Eu utilizava 35, mas no meu próprio portal eu tive um problema com uma aluna que foi cadastrar e não conseguia cadastrar, porque por incrível que pareça o e-mail dela tinha mais que 35 dígitos, tá? Então isso acontece, eu estou colocando 50 como uma margem de segurança aqui. Ativo, né? Aí no caso pode ser sim ou não. Então vamos deixar aqui até 5 caracteres, porque pode correr o risco de algum espaço ou algo do tipo. Então eu não gosto de colocar exatamente a quantidade não, beleza? Então o ativo que vai receber sim ou não vai ser aqui de 5 caracteres. Este nome ele pode ser nulo, ok? Então eu vou marcar aqui essa opção aqui de nulo, né, para que esse campo nome não seja obrigatório ser inserido nessa tabela. Quando que esse campo pode ser nulo? Imaginem o seguinte, você já tem uma tabela ou tem no seu Excel em algum outro local, né, um bloco de notas, não importa, alguma lista de e-mail já armazenada. Existem algumas formas que você consegue exportar essa lista de e-mails, né, em TXT ou em Excel aqui para dentro do banco de dados MySQL. Tá? E aí no caso, obviamente ele não vai ter o campo nome, né? Mas na maioria das vezes, se você tiver um cadastro corretinho aí dos seus clientes, ok, ele pode ter. Mas aconteceu isso comigo, então eu estou deixando com possibilidade do campo nome, dessa coluna nome, não ser preenchida. Às vezes você só tem o e-mail daquele cliente e aí não tem necessidade de ter o nome, ok? Ele vai disparar para ele aí da mesma forma. Tendo feito isso, eu clico aqui embaixo em salvar ou em guarda. No meu está traduzido dessa forma, mas geralmente vocês vão encontrar aí, ou então em save, se o seu champ não tiver traduzido. Eu já baixei ele dessa forma aqui e está criada a nossa primeira tabela, que é a tabela de e-mails. Então, ok. O que nós vamos começar a fazer então é o seguinte: programar esse formulário de contato para que quando o cliente enviar o e-mail,
esse e-mail dele e o nome que estão aqui serem lançados também nessa tabela de e-mail. Depois que nós estruturarmos isso, nós vamos para a parte do login, que é a parte do banco de dados, onde nós começaremos também a dar início, né, aqui aos painéis administrativos.